A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Que alegria mais uma vez poder estar aqui, queridos, para nós darmos continuidade a essas lições gloriosas da parte do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus planos, tudo aquilo quanto você intentar, de maneira que o nome dele também venha a ser glorificado. Nós vamos então dar sequência a esse estudo glorioso do terceiro trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical do ano de 2022. Você acompanha aí na tela o título geral da nossa lição, que tem como título Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Dessa feita, queridos, nós vamos estudar a lição de número 5, você acompanha aí na tela. A lição de número 5 tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Então nós vamos estudar aí dois movimentos que estão não surgindo, mas se popularizando, e precisamos estar atentos em relação a esta realidade para não cairmos neste engano do materialismo e do ateísmo. Então esse é o título da nossa lição de hoje. Deixo destacar os objetivos, acompanhe na tela os objetivos da nossa lição. E o primeiro dele diz: conceituar o materialismo e o ateísmo. Segundo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. Terceiro, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Quarto, afirmar o posicionamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Esses são os objetivos ao longo da lição a serem alcançados. Nós vamos aqui deixar também destacado, meus amados, os tópicos e subtópicos desta lição. Acompanhe na tela como está dividida e subdividida a nossa lição. O primeiro tópico é compreendendo o materialismo e o ateísmo. O primeiro subtópico é o materialismo. O segundo subtópico, o ateísmo. O segundo tópico diz raízes do materialismo e ateísmo. O primeiro subtópico é a consequência do pecado. O segundo subtópico é a cegueira espiritual. O terceiro tópico, queridos, dessa lição tem como título pressupostos das doutrinas materialista e ateísta. O primeiro subtópico é negação da existência de Deus. O segundo subtópico, negação de que o homem é um ser singular. E o quarto tópico dessa lição tem como título Respondendo ao materialismo e o ateísmo. O primeiro tópico, afirmando as verdades da Bíblia, e a segunda é fazendo o uso correto da razão. Bendito seja o nome do Senhor. Uma lição aí muito atualizada, queridos, um assunto muito complexo, diga-se de passagem, mas nada que o Espírito Santo de Deus não possa trazer luz a esse assunto ao nosso coração. Quero também deixar destacado, queridos, o nosso textual e a nossa verdade prática. Você acompanha aí na tela o textual dessa lição. Ele está em Romanos, capítulo 1, verso 20. Abre aspas, diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, verso 20. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o textual, um texto muito profundo do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma. Deixo aqui destacado, e você acompanha aí na tela, a verdade prática, queridos, que diz assim:
Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Oh glória! Assunto muito interessante, muito relevante, muito atual para o nosso coração. Amém, queridos? Nós vamos então aqui ponto a ponto. Não vou me deter ou me ater aqui no título, porque no decorrer da lição nós vamos falar alguma coisa mais pormenorizada, mas eu quero destacar aqui 3 pontos do nosso texto áureo, que está em Romanos capítulo 1, verso 20, e diz: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que por eles fiquem inexcusáveis. Dentre tantas coisas, queridos, que nós poderíamos aqui destacar que há nesse universo coisas que são reais, mas que são visíveis e que são invisíveis. Note que o texto diz que Deus revela o invisível por meio das coisas visíveis. O texto vai dizer que Ele revela, o seu eterno poder e a sua divindade. Bendito seja o nome do Senhor. Pelo menos 2 coisas Deus, que é o poder dele, a divindade dele, são reveladas por meio das coisas visíveis. Então nós temos que ter em mente que, além do nosso olhar, existem coisas. Elas existem, não enxergamos, mas podemos perceber pelas coisas visíveis. Então tenha esse entendimento, que além desse mundo que nós enxergamos, existe outro mundo. Isso está bem claro nesse texto. Deus revelando as coisas invisíveis por meio das coisas visíveis. A segunda coisa que eu quero destacar é que o texto diz que Deus revela o quê? A sua divindade. Ele revela não somente o seu poder por meio das coisas visíveis, mas também ele revela a sua divindade. Ele se revela por meio das coisas visíveis. Esse texto é interessantíssimo, queridos, porque, de fato, quando nós observamos as coisas que estão ao nosso redor, pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Deus, pela fé que Deus manifesta em nós, nós vamos sim perceber, de fato, o poder desse Deus e também quem Deus é. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu quero destacar aqui, meus amados, é que diante de Deus, segundo o texto, não há como alguém ficar com desculpas, não há justificativas, não tem como ludibriar a Deus. Deus, sabendo da pequenez do ser humano, sabendo da limitação humana, sabendo do coração endurecido do ser humano, sabendo que o homem negaria a Ele, poderia justificar-se, o homem tentaria se justificar pelo fato de não enxergar a Ele palpavelmente, não poder pegar Ele. O homem poderia se justificar. Mas Deus, que é incomparável, sublime, grande, ilimitado, Ele se deixa revelar pelas coisas que nós enxergamos, para que desta maneira, e assim de maneira impossível, o homem viesse justificar-se. Então não tem como diante de Deus o homem verdadeiramente se justificar, porque alguém poderia argumentar que não enxerga a Deus, mas Deus se revela por meio das coisas que nós enxergamos. Bendito seja o nome do Senhor. Então o terceiro ponto é: diante de Deus não há desculpa. Note que aqui o texto diz: para que eles quem? Os homens, os ímpios, os infiéis, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Bendito seja o nome do Senhor.
Então são esses 3 pontos que eu destaco para nós no texto áureo. Indo aqui para a verdade prática, eu achei muito interessante e destaco aqui para nós também, queridos, que diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero destacar a palavra máximas aqui para nós, ou seja, o nível mais alto de aversão a Deus. A verdade prática está dizendo que aquele que trilha o caminho do materialismo, que trilha o caminho do ateísmo, isso são expressões, são características, é o estágio de um coração endurecido. E eu destaco dizendo ser o nível mais alto de um coração averso a Deus. Pode não parecer, queridos, mas existe sim pessoas que são altamente aversas a Deus. Não querem crer em Deus, não querem acreditar em Deus, ignoram e reconhecer a existência de Deus. E a gente percebe, e a característica, ou aquilo que indica essas pessoas, são esses que caminham pelo materialismo e pelo ateísmo. A segunda coisa que eu quero destacar, olhando ainda para essas máximas de um coração, é, mesmo sendo o ápice de um coração longe de Deus, mas tudo começou de maneira sutil. O texto está destacando que quem caminha pelo materialismo e o ateísmo são demonstrações de um coração altamente endurecido, altamente averso a Deus. Mas o destaque que eu faço é que essas pessoas não chegaram do primeiro degrau ao último degrau, né? E não foi de uma hora para outra que o coração deles se endureceu. Não foi num estalar de um dedo que essas pessoas chegaram a esse nível de endurecimento e cegueira espiritual. Não, eles começaram de maneira sutil. Por que eu faço esse destaque? Porque é o tema da nossa lição, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Lembro na primeira lição que eu falei, que o inimigo, quando ele se apresenta, ele não se apresenta de maneira alarmante, fazendo zoado o barulho, não. Ele vem sutilmente. E essas pessoas que estão caminhando no materialismo e no ateísmo começaram com coisas simples, coisas pequenas, talvez banais, talvez ali sem muita importância, mas foram dando vazão, foram abrindo o seu coração, foram se envolvendo naquilo e hoje se encontram nesta realidade. Pessoas com coração endurecidas, aversas a Deus. E eu chamo a nossa atenção para que nós venhamos redobrar, na verdade, a nossa atenção, para que não venhamos cair aqui nessas duas realidades no nosso tempo contemporâneo. E daqui a pouco você vai perceber algo mais perto de nós, porque falando assim de materialismo e ateísmo, parece que é algo que está distante de nós. Mas não, queridos, quando nós passamos a querer perceber essas realidades, nós vamos encontrar e vamos ver que está mais perto do que a gente possa imaginar. Amém? Então, vamos lá. Ainda aqui no textual, na verdade prática, eu destaco uma frase que diz assim, queridos: a maioria dos ateus dá-se pelo fato de alguém um dia ter pedido algo a Deus e a oração dele não ter sido respondida. Não sei se você se recorda ou se você está chegando agora pela primeira vez. Em lições passadas, esse trimestre que nós estamos estudando, eu disse que, e sem medo de errar, 95% daqueles que hoje são homossexuais é resultado de um abuso sexual infantil. A maioria daquele que apresenta desvio no seu comportamento homossexual é porque ele foi abusado na sua infância. E isso abriu uma legalidade para que o inimigo viesse trabalhar. Essa é uma conclusão que eu tiro.
E eu tenho uma outra conclusão, uma experiência empírica sobre essa questão do ateísmo, do ateu. O que faz com que uma pessoa torne-se um ateu? A maioria, queridos, a maioria dos ateus, e a porcentagem menor, são por outras motivações. Geralmente foram pessoas, a minoria, foram envolvidas pela sutileza do argumento. Mas a maioria dos ateus, eles dão-se pelo fato de um dia, essa é a conclusão que eu tiro. Não tem nada, nenhuma pesquisa que mostre isso, mas é o que eu imagino que seja. A maioria daqueles que hoje se dizem ateu foi pela seguinte situação: eles conheceram a Deus, talvez não exerceram ali uma fé dentro de uma igreja, nunca seguiram uma ideológica, mas tiveram até alguns parentes ali, cresceram no meio, nesse conhecimento de Cristo, da fé. E nesse conhecimento eles passaram por algumas situações adversas na vida, e essa situação fez com que eles se voltassem para Deus e fizessem uma petição, uma oração. Só que não aconteceu como ele imaginou, e isso fez com que ele desacreditasse em Deus. Então a maioria dos ateus dão-se por isso, queridos, de um dia ter feito uma petição ao Senhor e Deus não atendeu. Se você for questionar, for perguntar, for a fundo, você vai chegar nessa resposta do porquê dessas pessoas serem ateus, não quererem acreditar em Deus. Foi por isso. A maioria deles foi por isso. Tinham conhecimento de Deus, fizeram uma petição, mas não foram atendidos. Não tinham maturidade suficiente para entender que Deus também tem a sua vontade, Deus também tem o seu querer. Por exemplo, eu poderia muito bem hoje ser um ateu. Eu tinha um pai, e é presbítero da igreja, estava indo para um culto e realizar a obra do Senhor, e lá, ao se deslocar, ele sofreu um acidente e morreu nesse acidente. Eu poderia então chegar para Deus e questionar Deus por quê? Por que isso, por que aquilo outro, mas não fiz. Por quê? Por causa de que eu já havia aprendido que, além da minha vontade, tem a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é soberana, ela prevalece a nossa vontade. Mas até a pessoa chegar a esse entendimento, a essa maturidade, dá um pouco de trabalho. Mas a maioria dos ateus não tem essa maturidade, não consegue. Eles querem que os seus pedidos sejam atendidos, e não é muito bem assim. A gente sabe que não é muito bem assim, que tudo quanto nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos conceder. Então, queridos, eu deixo esse dado aqui para nós, essa informação aqui para nós, do porquê muitos se tornarem ateus, não tiveram as suas orações respondidas. Amém? Então vamos lá. O que diz a introdução da nossa lição? Nessa lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são como duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoateísmo. É uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham da fé. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Então note que a introdução já destaca qual será o ponto de estudo para nós. Diz que não é algo novo, mas está se popularizando. E essa é a preocupação, a popularização. Se está se popularizando, corremos o risco disso nos alcançar. E ele diz aqui que deixaram um ao lado do outro porque são as duas faces da mesma moeda. O nome são distintos, mas a ideologia, o caminho é igual. Os pressupostos,
as ideias são iguais. O objetivo desses dois movimentos é o mesmo, e daqui a pouco nós vamos destacar. E ele diz que a revista está dizendo que o materialismo ele está revestido ou travestido do neoateísmo. Que seria o neoateísmo? O novo ateísmo. A gente, quando passa a estudar exclusivamente o movimento ateísta, nós vamos perceber que eles tiveram uma transição. A gente percebe a sutileza. E hoje, como o ateísmo ele está se mostrando sutil, queridos, sutil, de maneira sutil. E nós precisamos estar atentos em relação a isso. E ele conclui aqui, a nossa lição dizendo: como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé para os que ainda não acreditam ou desdenham dela. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui eu destaco, queridos, ainda na nossa introdução, os motivos pelos quais nós precisamos conhecer as doutrinas fundamentais da nossa fé. Eu sempre destaco 3 motivos pelos quais precisamos conhecer. E de fato, precisamos conhecer, queridos. Eu fico observando que há uma ignorância muito grande do meio evangélico, a qual eu faço parte com amor. Uma ignorância muito grande em relação às bases, às doutrinas basilares da fé. Hoje, se alguém perguntar quem é Deus para você, a pessoa vai dizer: Deus é o meu tudo. Quando a pessoa diz que Deus é o tudo, significa que ela não consegue dizer nada a respeito de Deus ou do próprio Cristo, queridos. Isso é lamentável, não pode acontecer. É por isso que em lições passadas eu disse que o meio evangélico tomou um caminho um tanto quanto complicado, porque ele está mais apegado à espiritualidade do que propriamente à razão, o próprio ensino, a elucidação dos assuntos. É só revelação, é só visão, é profecia. Está no campo só da espiritualidade, esqueceram de imprimir o caráter de Cristo na vida das pessoas. Estão esquecendo de consolidar a mente dos irmãos em relação ao conhecimento, a razão da fé. E isso é no conhecimento, irmãos. Não fica no campo da espiritualidade. Eu sei que vai exercer a fé para nós acreditarmos nisso, mas isso é a base para que nós venhamos estar seguros. Então, note, eu destaco aqui 3 motivos pelos quais nós precisamos conhecer as doutrinas fundamentais da nossa fé. E é simples o conceito que eu sempre destaco. O primeiro motivo é defender-se. Então, quando eu conheço as doutrinas basilares da minha fé, eu consigo me defender. Eu sei como argumentar. Eu sei como sair de uma situação. Eu vou perceber que aquilo que estão tentando me passar não é verdade. É uma mentira. Então eu consigo me defender, irmãos, para não cair no laço. O segundo motivo que se faz necessário conhecer as doutrinas basilares da fé é defender a própria fé. Eu sei que Deus não precisa de defesa, mas muitos dos nossos princípios, ou os princípios contidos na palavra do Senhor, precisam ser sim defendidos. E como nós vamos defender se nem ao menos nós conhecemos? Então veja, querido, a importância disso, de conhecer as doutrinas. E quando nós olhamos para essa realidade, não é, queridos, não é essa a nossa realidade. Nós não vemos a maioria dos irmãos, são poucos aqueles que conseguem defender a sua fé. E não é defender no aspecto, querido, da luta, da agressão, verbal, física, tiro. Não é essa defesa. É no campo do argumento. Os irmãos não conseguem argumentar e defender a sua fé. E isso é lamentável, queridos. Isso é lamentável. Então veja, o primeiro motivo é defender-se. O segundo motivo é defender a fé. E o terceiro, explicar esta fé.
expor esta fé? Como eu vou explicar a minha fé, a fé que eu defendo, os princípios que eu defendo, se nem eu mesmo eu conheço? Como eu vou expor para alguém? Como eu vou explicar para alguém? Como eu vou ensinar para alguém? E olha que isso é um princípio, uma ordem bíblica. Ide por todo mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Mas como eu vou ensinar se nem ao menos eu sei para mim? Isso é triste, queridos. Então precisamos, nesses últimos dias, dar uma maior atenção a esta verdade. Ensinar as doutrinas basilares da nossa fé. Ensinar ao povo as doutrinas da nossa fé. Amém? Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: compreendendo o materialismo e o ateísmo. Aqui o autor traz um conceito daquilo que é um e daquilo que seria o outro. Então vamos lá. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então note que o autor aqui já vai explicando o conceito do materialista. O que é o materialista? É a doutrina segundo a qual a matéria é a única coisa que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual. Mundo espiritual esse que existe, e nós vimos lá em Romanos, no capítulo 1, não é isso? Verso 20, as coisas visíveis e invisíveis são demonstradas, o poder de Deus são demonstradas, pelas coisas visíveis. O poder de Deus invisível e é demonstrado pela coisa visível. Para o materialista isso não existe. O mundo espiritual, o reino espiritual, a espiritualidade, isso não existe. Para o materialista o que vale é o concreto, é aquilo que ele consegue pegar, apalpar, aquilo que ele consegue ver. O que está além disso, ele refuta, ele considera como nada, como não existente. Então vamos lá. Desculpa. Nesse aspecto, o materialista nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, Hebreus capítulo 1, verso 1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então, de maneira bem simples, o materialista é aquele que refuta toda e qualquer expressão de realidade espiritual. Ele só crê naquilo que enxerga, ele só crê naquilo que consegue apalpar. Para ele, o que existe é o visível e não o invisível, que é algo contrário àquilo que nós cremos. Porque Deus, ele é invisível, mas ele é real. É como que fosse o vento. Como se fosse o vento. Nós não vemos, nós não vemos, nós não pegamos, mas nós sabemos, nós sentimos ele. Deus é assim, nós sentimos Deus. E ainda, de igual modo como o vento que nós percebemos que ele está passando quando ele toca nas árvores e começa a mexer, quando nós olhamos para tudo ao nosso redor, nós vamos sim enxergar Deus. Nós vamos sim enxergar Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas veja só, eu coloquei alguns pontos aqui para nós dizendo assim: todo esse malabarismo é para anular a existência de Deus. O que é o ateísmo? Aquele que não crê em Deus. O que é o materialismo? Aquele que não existe, não acredita no mundo espiritual,
mas só acredita no mundo material. E quando ele diz que não acredita no mundo espiritual, ele anula Deus. Então, o ponto, o objetivo do materialismo é esse: refutar a existência de Deus. Todo esse malabarismo, como eu escrevi aqui, é para anular a existência de Deus. Nada mais do que isso, queridos. O que eles querem é anular a existência de Deus. Continuando. Mas para nós cristãos, existe um ponto crucial. Por exemplo, eu quero destacar aqui 3 referências aqui para nós. A primeira está em 2 Coríntios, anote aí e acompanhe também comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a parte A do versículo, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista, bendito seja o nome do Senhor. Então, diferentemente do materialista que acredita naquilo que enxerga no material, nós não andamos por vista, simplesmente por aquilo que nós enxergamos, mas nós andamos por fé. Daqui a pouco nós vamos ver um conceito de fé, a explicação do que seria a fé. A segunda referência que eu quero trazer está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. É só você voltar um pouco a página e você vai encontrar a referência. Capítulo 4, versículo 18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Dentre tantas verdades que nós poderíamos extrair desse verso, é que existe o visível e o invisível. E o conselho do texto é não se apegar às coisas visíveis, mas nas invisíveis. Porque tudo que é visível, segundo o texto, é passageiro, é transitório, se acaba. Mas o que é invisível, ou seja, aquilo que está no campo da espiritualidade, no mundo espiritual, é eterno, não passa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: não atentando nós, não se apeguem ao material, não se agarrem ao material, não coloque toda a sua energia no material. Olhe para o espiritual, atente-se para o espiritual, porque eles são eternos. Bendito seja o nome do Senhor. Então note que para nós, cristãos, vivemos nesse entendimento da materialidade e da espiritualidade, existe um ponto crucial, que é a fé. Ninguém consegue crer nisso sem fé. Para a mente humana é difícil, queridos. Eu confesso que para a mente humana é difícil. Mas louvado seja o nome do Senhor, que abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. E por meio da fé, a gente passa a crer em todas essas coisas. Em saber que existe Deus, que existe os seus anjos, que existe Satanás, que existe os seus anjos, os demônios, que existe uma vida espiritual por meio da fé. E é esse conceito que eu quero deixar aqui para nós, o conceito de fé, que está em Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Traz o conceito do que seria essa fé. E olha como uma coisa está interligada na outra, queridos. E o conceito diz assim, o conceito de fé diz assim, Hebreus 11, 1. Ora, a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. A fé é a prova das coisas que se não veem. Por meio da fé nós comprovamos que coisas espirituais que nós não vemos, elas existem, bendito seja o nome do Senhor. É como se fosse um óculos, a fé fosse um óculos. Nós colocássemos esse óculos que é a fé e nós passamos a enxergar o espiritual, que jamais conseguiríamos enxergar se fosse exclusivamente pelo olhar material. Bendito seja o nome do Senhor. Eu continuo ainda nesse tópico, destrinchando aqui para nós a seguinte situação.
O materialista, eu disse aos irmãos que parece uma coisa que está longe de nós, distante de nós. Mas onde está a sutileza disso? Além de a gente ter entendido que o propósito deles é anular a existência de Deus, para nós, onde está a sutileza? Como isso se manifesta agora para nós? Eu coloco aqui, meus amados, por meio das mensagens e hinos, não somente negar a Deus, mas fazer com que nós venhamos amar o material. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou saindo do entendimento conceitual, eu estou saindo do entendimento filosófico, estou indo agora para a prática, porque o materialista, essa ideologia materialista, trabalha não somente no aspecto de que a gente venha desacreditar em Deus, mas também trabalhar para que a gente se agarre no material, esteja preso no material, ame as coisas materiais. E olha que nós já estudamos aqui, eu mostrei um texto para os irmãos que a Bíblia nos instiga a não se apegar nisso, a não estar agarrado às coisas que nós vemos, mas nas que nós não vemos. Mas o materialista, ele vai trabalhar nesse aspecto. O instrumento, o homem usado por Satanás, vai trabalhar nesse aspecto. Qual? Fazer com que nós nos agarremos a esta terra, a este mundo, ao dinheiro, aos bens, às conquistas, às vitórias, esquecendo o quê? Da terra futura, do céu, da volta de Cristo, tudo aquilo que está envolvendo a espiritualidade. E o inimigo vai fazer como isso? De maneira sutil, por meio de mensagens e por meio de hinos. E é o que nós estamos vendo, queridos. 80% das mensagens hoje, 80%, sem medo de errar, 80% das mensagens hoje são materialistas. São mensagens de vitória, mensagem de conquista, mensagem de volta por cima, mensagem disso, mensagem daquilo. Tudo, queridos, no campo do material, de bênção, de vitória, de conquista, de superação. É assim que as mensagens estão. E os hinos, então, eu arrisco a dizer, queridos, 95% das canções hoje que nós cantamos são canções materialistas, que faz com que o nosso coração se agarre com todas as forças a essas coisas materiais. Eu já disse em lições passadas que as mensagens elas devem versar sobre o futuro, sobre o céu, sobre a volta de Jesus. Essa deve ser a máxima das nossas mensagens, dos nossos louvores, mas não é o que nós estamos vendo. Por quê? Porque o inimigo está agindo de maneira sutil. E a gente, querendo ou não, se não vigiar, queridos, nós somos inclinados a essas coisas, a estar agarrado. Cuidado, querido, com as mensagens materialistas. Cuidado com os hinos materialistas. Não somente nega a existência de Deus, mas faz com que a gente se agarre a este mundo. E o que tem de homens e mulheres dentro das igrejas, líderes das mais altas patentes, que se Deus puder, ou se Jesus puder, demorar um pouquinho mais, para ele está ótimo. Mas para a igreja de Cristo, ela diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está me escutando agora, eu estou expondo como o inimigo trabalha. Como é que está o pensamento? Como é que está o desejo do teu coração? Será que você está agarrado tanto nesta terra que prefere que Jesus demore um pouquinho mais para você desfrutar? Cuidado, querido, se essa é a sua realidade, com certeza você já está trilhando o caminho do materialismo. Amém? Vamos adiante para o conceito agora do ateísmo. O segundo ponto da nossa lição fala o ateísmo. A leitura diz, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Aqui é mais clara, ele se propõe a isso. Mas o materialismo, se você for perceber, ele tem como o mesmo ponto.
negar a Deus, se ele acredita só no material e exclui o espiritual, ele está excluindo a Deus. Mas o conceito do ateísmo é esse também, a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mão dada com o materialismo. Isso é fácil. Depois que eu expliquei agora, nós vamos perceber muito claramente que elas são irmãs gêmeas. O materialismo e o ateísmo são irmãos gêmeos. Continuando, é de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem sua origem a partir do homem das cavernas. Outras coisas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Então veja só, queridos, de maneira bem simples agora, para a gente dar sequência, tanto uma quanto a outra tentam excluir a existência de Deus. De maneira até ainda mais sutil, que é o materialismo. Mas no final das contas, ambas têm o mesmo propósito: anular a existência de Deus. Aí, nós vamos perceber aqui, segundo a nossa lição, que, e segundo o conceito bíblico, que Deus tem duas características, como eu mesmo citei aqui na nossa lição: que Deus é um Deus transcendente e que Deus é um Deus imanente. Eu quero deixar esse conceito aqui para nós. Contrário do que diz, seja o materialista, seja o ateu, Deus é um Deus transcendente e Deus é um Deus imanente. O que é um Deus transcendente? É aquele que transcende, ele vai além, ele sobrepuja a mentalidade humana, a capacidade humana. Ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo é o escabelo, o estrado dos pés de Deus. Você vê o quão grande é a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo sendo tão grande, o mundo, diante desse gigantesco e ilimitado Deus, passa a ser agora só o estrado dos seus pés. Daí dá para a gente ter a noção, queridos, do quão grande é Deus. Mas veja, ele é muito maior do que isso. Por isso que diz o conceito que Deus ele é transcendente. Mas Deus também é imanente. O que isso significa? Que ele está junto a nós. Ele não somente transcende a nós, mas ele está junto a nós. Imanente significa isso, que ele está no nosso meio, que ele está ao nosso redor. Bendito seja o nome do Senhor, que ele está junto a nós. E não somente isso, mas ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração, sabe das nossas necessidades. Ou seja, é um Deus que se relaciona. Dizer para um materialista ou um ateísta a respeito disso é loucura. Mas a Bíblia diz que para aqueles que são salvos, o Evangelho de fato é loucura. Por isso que exige a fé, precisa-se da fé para acreditar nisso, queridos. Como, tirando a fé, iríamos crer que existe um Deus que, além de ser transcendente, ainda conhece as nossas necessidades? Jamais teríamos essa noção sem a fé. Mas louvado seja o nome do Senhor, que essa fé foi implantada em nós. E nós cremos sim que existe um Deus que transcende, mas que também é imanente, que está ao nosso redor, que está no nosso meio, conhece as nossas necessidades, escuta a nossa oração e responde às nossas orações. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo um Deus tão grande, tão grande, tão grande, tão ilimitado, ele para, queridos, para ouvir a nossa oração. Nós, pós-cinza, sendo ouvidos por um Deus tão grande, e ainda temos
o privilégio de sermos respondidos. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Tá maravilhoso, não tá? Vamos adiante para mais conteúdo aqui ao nosso coração. O segundo ponto da nossa lição diz assim: raízes do materialismo e do ateísmo. Como é que eu considero essas raízes? De onde ou como surge? Isso seria as raízes. De onde ou como surge o materialismo e o ateísmo. Então vamos lá. Primeiro ponto, consequência do pecado. De onde surge o ateísmo e o materialismo? Pela consequência do pecado. É o que nós vamos estudar agora. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, do 18 ao 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador, bendito seja o nome do Senhor. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece, porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. Romanos 1, 22. O salmista destacou, abre aspas, disse o nécio em seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja só, está dizendo que a gênese dessas duas situações que nós estamos estudando, que é o materialismo e o ateísmo, a gênese de onde surgiu a partir da queda, da desobediência de Adão e de Eva. Quando eles desobedecem, o pecado entra no mundo e traz consigo a incredulidade, o não crer em Deus, a rejeição de Deus, o não querer crer que Deus existe. Bendito seja o nome do Senhor. Só que a revista diz aqui que Deus ele se revela por meio das coisas criadas. Essa frase eu destaco aqui para nós dentro da nossa lição, que diz: a criação revela o Criador. Veja, tudo, queridos, tudo vai revelar, tudo vai dar a entender que existe um Deus, que existe uma mente pensante, que existe alguém que é muito maior daquilo que nós enxergamos, porque só pode criar algo aquele que é maior. Se nós vemos a grandeza desse universo, aquele que o criou também é gigantesco. Então, como eu destaquei aqui, em tudo nós enxergamos Deus. Em tudo nós vemos a grandeza de Deus. Só não podemos cair no erro do panteísmo. O que seria o panteísmo? É uma outra doutrina. A doutrina de que tudo é Deus. O panteísmo diz isso. Tudo é Deus. Uma árvore é Deus, sol é Deus, lua é Deus, as estrelas é Deus, os animais são Deus, a natureza é Deus, os rios é Deus. Não. Isso é panteísmo. Isso é idolatria. Isso é uma aberração diante dos olhos de Deus. Não é que tudo é Deus, mas o poder de Deus está evidenciado nessas coisas. As digitais de Deus estão impressas nessas coisas. Nós conseguimos enxergar o poder, a divindade de Deus nessas coisas. Não que essas coisas são Deus, mas nós enxergamos Deus. Quando nós olhamos para o movimento das águas da praia, não sei se essa é a sua realidade, mas aqui para nós, aqui no estado do Pará, tem um movimento das águas. Tem praias que no decorrer do horário do dia,
ela seca, ela recua. Eu não sei para onde ela vai, mas quando dá um determinado horário do dia, ela começa a voltar e a praia fica cheia. Só desse movimento das águas, queridos, eu já consigo enxergar. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Só na diversidade das coisas, queridos, eu consigo enxergar a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A quantidade quase que incontável de coisas, os detalhes da natureza, queridos, os detalhes em todas as coisas nós vemos. Deus, bendito seja o nome do Senhor. No finalzinho aqui eu destaco mais alguns pontos aqui para nós. Uma surpresa, né? A que ponto o homem chegou? Note que o homem foi a coroa da criação de Deus. Foi o ápice da criação de Deus. Como se Deus tivesse deixado o melhor para o final. E olha que a Bíblia vai dizer, e viu Deus que tudo era bom. E viu Deus que tudo era bom. Mas Ele deixa o melhor para o final, que foi o ser humano. Ser humano esse criado à imagem e semelhança de Deus. Criado para o adorar. Criado para o glorificar, ter comunhão com Deus. E a que ponto o homem chegou? Por conta do pecado, até negando a Deus, negando a existência de Deus, virando as costas para Deus. Eu coloquei aqui, não somente nega a Deus, muitos até odeiam a Deus. Olha o ponto que o homem chegou. Uma coisa é não querer acreditar em Deus, ter a desconfiança, é uma coisa, por não querer pegar, por não conseguir pegar. Mas tem os que não somente negam, mas também têm o ódio de Deus. Interessante que eles não acreditam, mas ao mesmo tempo têm ódio de Deus. Eu consigo ver o pior estágio que o homem pode chegar. É aquele que abriu seu coração, o próprio Satanás habita dentro dessa pessoa, a ponto de essa pessoa, por influência de Satanás, odiar a Deus, meus amados. Infelizmente, existem pessoas que estão nessa condição de odiar a Deus. Então, essa é uma consequência do pecado. Veja que essa realidade se manifesta e nós vamos perceber por um texto da Bíblia que diz assim: como é que a lei está resumida? Amar a Deus e aos homens como a si mesmo. Se o amor dos homens para com Deus fosse tão natural, depois da queda tão natural, não existiria uma lei. Mas como o homem, e eu espero que você entenda o que eu estou dizendo, como o homem, por causa do pecado da queda, ele ficou averso a Deus, Deus estabeleceu uma lei para que o homem viesse cumprir, amar a Deus e amar o próximo, bendito seja o nome do Senhor. Esse texto então revela o quão avesso é o coração do ser humano, a ponto de Deus estabelecer uma lei para que ele viesse cumprir, que é amar a Deus. Não que Deus esteja forçando o homem a amar a Ele, não, mas é para mostrar o quão longe nós estamos de Deus, a ponto de o nosso coração naturalmente rejeitar a Deus, meus amados. Amém? Então vamos lá, continuando. Tem muita coisa ainda para nós, queridos. Eu espero que esse estudo esteja valendo para a sua vida. E se tem feito sentido, querido, nos ajude, deixe o seu like aí, isso ajuda muito a gente. Deixe o seu comentário, faça um comentário, inscreva-se se você não é inscrito no nosso canal e o nome do Senhor vai sendo glorificado. O segundo subtópico desse tópico diz a cegueira espiritual. Vamos lá. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do materialismo e do ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, abre aspas, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho
à luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar a Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Então veja que o inimigo trabalha assim. Depois da queda, abriu-se a legalidade. O inimigo agora tem essa liberdade de trabalhar e influenciar os homens, levando à incredulidade e também à cegueira espiritual, fazendo com que os homens não compreendam o Evangelho, a luz do Evangelho, Deus se revelando. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, tanto, e o inimigo sabe disso. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós passamos a conhecer as verdades do Evangelho, quando nós passamos a conhecer a Cristo, esta verdade, esse conhecimento vai gerando em nós o que? Libertação. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vai saindo da ignorância e tendo liberdade, tendo o conhecimento e sabendo agora confrontar as mentiras com a verdade do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Eu destaco algumas outras coisas dizendo assim, queridos: o inimigo vai trabalhar para obscurecer. Ora, se conhecendo a libertação, o conhecimento é o abrir dos olhos, o inimigo vai fazer de tudo para que nós não venhamos compreender essas verdades e vivemos na obscuridade da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas se colocam diante da Escritura, queridos, e não conseguem compreender, porque o inimigo cega, o inimigo trabalha para que as pessoas não compreendam o Evangelho. A outra coisa que eu destaco é quantas pessoas ouvem o Evangelho, mas não entendem. Você pode perceber, queridos, e eu disse, e isso é triste, diga-se de passagem, foi uma das teses que eu defendi logo no início lá. Qual o motivo por que nós precisamos compreender as doutrinas básicas da nossa fé? Primeiro, para defender-se. Segundo, para defender a fé. E terceiro, para explicar. E eu disse que, infelizmente, poucos são aqueles que conseguem argumentar a respeito da sua fé. E veja, queridos, se dentro da igreja as pessoas estão tendo dificuldade para compreender as doutrinas, imagine do lado de fora. Então tem pessoas que ouvem 1, 2, 3, 4, 5 e ainda assim não entendem, porque Satanás cegou o entendimento. É por isso que eu digo, queridos, que o maior milagre que Deus pode fazer não é o cego enxergar, não é o coxo andar, o paralítico se levantar, não é o câncer desaparecer. O maior milagre que Deus pode fazer, queridos, é a salvação de um homem, é o contornar, a conversão do coração de um homem esse que está morto espiritualmente, cego espiritualmente, na lama do pecado. Deus vai lá e desfaz tudo isso, mas não é fácil. Como diz até um certo pastor Paulo Júnior, ele diz que Deus empreende uma força muito maior para converter o homem do que aquela que ele empregou para criar o universo. Porque você sabe, queridos, que entre fazer uma casa do nada e reformar uma casa, o pior deles é reformar esta casa. Deus, quando fez o mundo do nada. Já o homem convertido, ele faz de uma casa velha. Ele vai ali transformar aquela casa velha. Por isso dá-se muito mais trabalho. E é o que Deus, entre aspas, faz conosco, queridos. Deus tem muito mais trabalho de nos reformar. Mas essa é a realidade, triste, diga-se de passagem, que muitos ouvem o Evangelho e não compreendem, porque estão cegos espiritualmente. Continuando aqui as apontações que eu fiz dentro desse tópico.
Você entende o Evangelho? A pergunta que eu faço, como irmão, como amigo, como servo do Senhor, e seu também, que eu estou aqui para lhe servir, com todo amor e carinho, sem prepotência alguma, mas indo para um estágio agora de reflexão. Você entende o Evangelho? Você escuta, você compreende, você entende, você consegue discernir aquilo que estão falando? Consegue? Então glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Esse entendimento, queridos, é suficiente para que nem coragem para nós chegarmos diante de Deus e pedir qualquer outra coisa nós teríamos. Porque só o fato de Deus ter revelado o Evangelho para nós já é motivo de nós vivermos saltitando de alegria, queridos, constantemente. Porque uma multidão, quase que incontável de pessoas, escutam o Evangelho, mas não conseguem discernir. E você, assim como eu, no meio dessa multidão, temos a graça dada por Deus para compreendermos o Evangelho. Evangelho esse que nos levará para a eternidade com Deus, querido, que é um presente glorioso dado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então glorifique a Deus, porque Ele lhe revelou o Evangelho, as verdades. A luz de Deus chegou ao seu entendimento. Entendimento esse que estava obscurecido, estava cego por Satanás, mas Deus trouxe a luz. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá. O terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. O primeiro ponto diz: negação da existência de Deus. A leitura. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, tanto um quanto o outro têm como pressuposto de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem se firmarem provas, entre aspas, científicas para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão dos fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em conhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claras que Deus lhe manifestou. Em outras palavras, o ateu depende da não-fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de nós, de cada um de nós. Atos capítulo 17, verso 27. Então note, a revista está dizendo que o alvo do materialismo e o alvo do ateísmo é negar a existência de Deus. Eles vão tentar negar a existência de Deus com provas científicas. Mas como diz a nossa lição aqui, é impossível negar a existência de Deus com provas científicas, sendo que a própria ciência, ela vai manifestar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A própria ciência, ela vai manifestar o poder de Deus, a divindade de Deus. Eu coloquei aqui alguns argumentos dizendo assim, meus amados, porque a revista diz que o ateu e o materialista, eles não creem porque não querem, eles simplesmente se recusam em conhecer as evidências apresentadas, porque eles sabem, queridos, no fundo, eles sabem que Deus existe, eles simplesmente se recusam. E por que eles se recusam, como eu coloquei aqui? Por causa do orgulho. Eles estão apegados ao orgulho, eles apoiam na sabedoria própria. É isso que faz com que essas pessoas, seja o materialista, seja o ateu, eles anulem a existência de Deus. Eles não querem dar o braço a torcer.
Eles se firmaram numa ideia e por causa desse orgulho, eles ficam em cima daquela ideia, mesmo se corroendo por dentro, porque eles sabem por dentro que Deus existe, porque tudo, queridos, tudo nós vemos Deus, as digitais de Deus, as impressões de Deus contidas nessas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei um outro relato dizendo assim, queridos, é uma frase que Deus me deu quando eu estava estudando essa lição, e a frase é: o esforço do ateu é muito maior para não crer em Deus do que nós para crermos em Deus. O ateu, ele se esforça muito mais, o esforço que ele empreende é muito maior para não crer em Deus do que o esforço que nós temos para crer em Deus. É muito mais fácil crer em Deus do que não crer em Deus. Porque quando essa frase veio no meu coração, queridos, veja, o texto que nós lemos lá, o texto áureo diz que Deus lhe manifestou nas coisas visíveis. Imagine, querido, uma prova diante de você. A prova clara, ali a demonstração de que Deus existe, e ainda assim você lutar e relutar para não querer enxergar Deus. É fácil isso? Não é. Esse é o estilo de vida do ateu, do materialista. Tudo que ele olha, queridos, ele consegue enxergar o poder de Deus. E agora ele tentar não crer nisso, não é fácil, queridos. Não é fácil. Então note, é por isso que eu falei a respeito disso, de que para o ateu, para não crer em Deus, ele emprega muito mais força do que nós que cremos em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque para onde o ateu, o materialista olha, ele consegue enxergar o poder e a divindade de Deus. E ele tentar negar aquilo não é fácil, queridos. Não é fácil. Vamos lá. O segundo subponto desse tópico que diz: negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais criaturas, ele reflete a imagem do Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Ou seja, bendito seja o nome do Senhor, é distinto de toda a criação. Continuando, contudo, o materialista e o ateu negam a singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que eles estão querendo dizer? Querem dizer que o homem é como as demais criações de Deus. Que o homem não seria distinto do sol, que o homem não seria distinto das águas, que o homem não seria distinto da floresta, que o homem não seria distinto dos animais. No termo criacional, sim, o homem, ele é a criatura de Deus, mas é uma criatura distinta, é uma criatura que se distingue das demais, porque o homem passa agora a ter corpo, alma e espírito. Nós vemos que os animais, tomando como exemplo, têm corpo e têm espírito, mas não têm alma. O ser humano, ele tem sentimento, o ser humano tem vontades, o ser humano tem a capacidade de projetar, de argumentar, de pensar, de refletir, coisas que qualquer outra criatura está distante disso, porque o homem é distinto, o homem é singular. Esses homens materialistas, teístas, têm ainda a audácia de dizer que o homem é fruto da evolução, como se nós estivéssemos evoluído do primata, por algumas características que são iguais a eles, mas não conseguem enxergar que aquilo que nos distingue é muito maior do que as coisas que nos assemelham. Oh, queridos, o homem, para não crer em Deus, tem que fazer de fato muita força para não querer crer em Deus. O segundo ponto que eu destaco aqui para nós é
A própria concepção humana desfaz esse pensamento. Quando o materialista e o ateísta querem dizer que o homem é igualmente toda criatura, eu digo que a concepção, o nascimento de uma criança, de um ser humano, já é suficiente para desfazer esse pensamento do ateu e do materialista. Veja que o homem e uma mulher, ele tem ali a relação sexual, pegando uma parte que sai de dentro do homem, une-se com a da mulher. Ali começa a vida, queridos. 9 meses depois, seja antes um pouquinho, mas normalmente 9 meses depois, nasce um ser humano, com braços, com olho, cabelo esse que veio da onde, eu pergunto para você? Veio da onde esse cabelo? Nessa criança, na cabeça dessa criança. Esses ossos que já saem na criança, da onde vieram esses ossos? Olhe para dentro da barriga de uma mulher, de um útero, tente olhar para dentro. De onde veio esse osso, querido? De onde veio esse cabelo? Como se formou o olho, os dedinhos, os detalhes, a uninha? Você consegue perceber, queridos, que a própria concepção humana, o nascimento de uma criança, é algo extraordinário e que revela a existência de Deus. Amém? Vamos adiante? Por isso que eu disse que o ateu ele tem que fazer muita força para não crer em Deus. O quarto tópico da nossa lição é respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Aqui está um dos motivos pelos quais nós precisamos compreender as doutrinas basilares da nossa fé. Dar resposta às pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, cartas abertas. Ou seja, as pessoas estão nos olhando, as pessoas estão nos enxergando. E ao mesmo tempo nós somos a explicação para essas pessoas que estão na obscuridade dos seus pensamentos. Mas vamos lá. Primeiro subtópico, afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ateísmo e aos seus derivados, como o neopentecostalismo, não, o neoateísmo, precisa a partir das Escrituras Sagradas. Ou seja, todas as respostas que nós vamos dar a essas pessoas, queridos, não pode sair daqui. Porque aqui não tem erro, aqui não tem falha, aqui não tem sombra de variação. Aqui é a verdade, como dizemos, nua e crua. Aqui está a verdade de Deus. Por isso, todas as respostas que formos dar a essas pessoas, seja com base na Escritura. Continuando, é na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus, de forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como o Criador, Gênesis 1 e 2. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Ou seja, do nada Deus fez tudo. E nós cremos isso pela fé, que tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, é pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pegando esse tópico, meus amados, eu resumo da seguinte maneira: onde vemos Deus? Onde vemos Deus? Onde nós enxergamos a Deus? Onde Deus se revela? Eu deixo 3 coisas aqui para nós, queridos. As 3 coisas onde Deus se mostra, onde Deus se revela, onde nós enxergamos a Deus. A primeira, nas coisas que Ele criou. O texto lá de 2 Coríntios, Romanos capítulo 1, verso 20, Deus se revela, ou revela o seu poder e a sua divindade por meio das coisas visíveis, tudo ao nosso redor.
Tudo ao nosso redor revela a Deus. O vento revela a Deus. O sol revela a Deus. A lua, as estrelas, as águas, os animais, o nascimento humano, o corpo humano, tudo revela a Deus. Nós enxergamos a Deus. A segunda coisa onde Deus se revela, onde nós podemos enxergar a Deus, na Escritura. Eu digo, queridos, que a Bíblia é a vontade de Deus, ou seja, Deus ele coloca na Escritura aquilo que Ele quer para nós, mas ao mesmo tempo Ele se revela nela. Por exemplo, como eu saberia que Deus é santo se Ele não dissesse na sua palavra? Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Eu só sei que Deus é santo porque a Escritura está dizendo. Então a Escritura Deus está se revelando por meio da Escritura. Eu passo agora a perceber que Deus ele é santo. Então, queridos, além das coisas visíveis nós enxergamos a Deus, nós também enxergamos e compreendemos, dentro da limitação, da maneira como Ele se revelou na Escritura. Porque eu já falei que Deus Ele perpassa a nossa capacidade. Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. E a terceira coisa ou maneira pela qual Deus se revela, queridos, é na vida de Jesus Cristo. E eu coloquei aqui dizendo que Cristo é a maior expressão da revelação de Deus. Cristo, a pessoa de Cristo é a maior revelação da pessoa de Deus. A Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude de Deus. Em Jesus nós enxergamos Deus. Talvez olhando para as coisas fique um tanto quanto distante de nós percebermos Deus. Talvez olhando ainda para a Escritura fique um tanto quanto distante enxergarmos a Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus, queridos, aí sim nós vamos ter essa certeza da existência de Deus. Quando eu passo então a refletir a respeito deste homem chamado Jesus, Deus que se manifestou em carne, isso fica mais vivo, queridos. Isso choca-nos, porque parece que de fato Deus está longe, Deus está distante. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o próprio Deus. Isso é glorioso, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, onde Deus se revela, onde nós enxergamos Deus? Nas coisas visíveis, na sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior expressão da revelação de Deus. Em Cristo nós enxergamos a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O segundo subtópico desse tópico diz, fazendo uso correto da razão. Tem até um canal aí nessas plataformas que diz, o cristão também pensa. As pessoas têm um cristão por causa da sua fé como loucos, mas o cristão é a pessoa mais inteligente do mundo, queridos. É tanto que a Bíblia diz que os sábios desse mundo se fizeram loucos. E no caso, nós que somos loucos, estamos nos fazendo sábios. Porque sabedoria mesmo é crer que Deus existe e confiar nesse Deus. Continuando então. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar os seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é cientificismo. Cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas confirma a existência de Deus. O cristão, portanto, não precisa negar a racionalidade para crer em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo,
Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar nossa fé e também a razão quando expressarmos a nossa confiança em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja que o argumento do materialista e do ateísta é que a ciência não comprova a existência de Deus. Mas na verdade eles estão utilizando mecanismos fora da própria ciência para respaldar essa ideologia de que Deus não existe. Porque na verdade toda ciência evidencia a presença de Deus, a existência de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo oposto para a existência de Deus. Enquanto eles buscam mecanismos para desfazer a existência de Deus, tudo é o oposto. Na verdade, tudo aponta para a existência de Deus. Então, queridos, não somos loucos, não somos lunáticos. Talvez o mundo olhe para nós e nos veja assim, mas na verdade, loucos são eles que estão se fazendo, por causa da sua sabedoria, loucos. Mas nós somos seres racionais, pensamos, e pela razão também nós cremos, por todas as evidências que nós temos ao nosso redor. Isso é suficiente para crermos em Deus. E diga-se de passagem, um dia, quero deixar essa mensagem de esperança aqui no final, um dia nós veremos o Senhor face a face, o Deus encarnado, habitando junto a nós por toda a eternidade, queridos. Que mensagem de esperança, que mensagem gloriosa. Esse Deus que enxergamos apenas pela fé, um dia nós veremos como Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa conclusão, queridos, que diz assim: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm revigorado nesses últimos tempos com sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-las. Não podemos fazer vista grossa nem negá-las, porque fazer vista grossa e negar, queridos, é estar no campo da vulnerabilidade. Como lá na primeira lição eu disse, dizer que Satanás não existe é ter a certeza da queda. Ignorar o adversário é ter a certeza da queda. Porque na verdade nós precisamos saber que temos um adversário e quais as armas que ele se utiliza, para assim a gente poder contrapor isso, ir de encontro a isso e vencer. Mas se nós ignoramos, seremos presas fáceis. De igual modo, esse pensamento do materialismo, do ateísmo, eles existem e precisamos ver como eles se manifestam para nos defendermos. Continuando, estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-los. Veja que o conhecimento faz com que a gente nos tornemos fortes. Nós temos agora a capacidade de vencer a ignorância, que é o problema, queridos. Continuando, somente o Evangelho de Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e o ateísmo e dar o verdadeiro sentido à vida humana. Então a revelação, a verdade de Deus contida na Bíblia, rompe essa capa de incredulidade e traz a verdade. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Amei estar aqui com vocês. Espero ter contribuído para a vida espiritual de vocês. Permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima semana compartilhando mais das riquezas da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, que a sua casa seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém.